A Par Literatura foi desenvolvida pela Somos Educação para conectar crianças e jovens ao universo literário de maneira divertida, prática e simples. A leitura significa a expansão do que se sabe, do que se vê e do que se sente. Reconhecer letras, números e sentidos é também compreender o que dizem sobre nós e entre outras coisas. Melina Machado Miranda. Selecionamos livros especiais de autores nacionais e estrangeiros, contemplando diversos gêneros literários: poesia, conto, romance, crônica, teatro, entre outros. Todas as obras estão disponíveis no Coletivo Leitor, www.coletivoleitor.com.br, com sugestões de livros personalizadas, materiais de apoio ao professor, acervo classificado pela ATABA, consultoria especializada em literatura infanto-juvenil, entre outras ferramentas que contribuem na formação de leitores. E no Plural, www.plural.net. Com apenas um clique, você tem em suas mãos book trailers das obras infantis, audiobooks e os nossos livros para avaliação na íntegra. Ainda, por meio da assinatura da Par Literatura, os benefícios incluem 4 livros impressos por aluno por ano, curso de formação de práticas literárias, sequências didáticas, videoconferências com especialistas e autores. Acesso a um acervo digital com mais de 130 obras, além de serviços exclusivos. Para conhecer o acervo e as nossas ferramentas exclusivas, peça a sua senha de degustação para o seu assessor ou consultor e descubra qual é a melhor ferramenta para a sua escola. Vamos lá? Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Está começando mais um evento digital da Par Literatura. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Carolina. Eu sou responsável pelos negócios em literatura e livro fácil da Somos Educação. Eu me sinto muito honrada por estar aqui apresentando a 4ª edição do Sabor Literário. E hoje vamos receber o Jurandir Malerba e o Cordeiro de Sá para essa nossa conversa, autor e ilustrador do livro Almanaque do Brasil nos Tempos da Independência. Mas antes de iniciar a nossa programação, eu gostaria de falar um pouco sobre o catálogo de literatura da Somos Educação, que tem como foco a valorização da leitura e a formação de novos leitores. O catálogo de literatura da Somos conta com opções de leitura para todos os anos escolares, da educação infantil ao ensino médio. São mais de 1.600 obras escritas e ilustradas por mais de 500 autores e um acervo completo para quem é apaixonado por literatura como nós. Então, acesse coletivoleitor.com.br e conheça melhor o nosso acervo. As obras estão classificadas seguindo vários critérios: segmento, ano escolar, perfil do leitor, gênero, temática, enfim, tudo para facilitar ainda mais a sua pesquisa. E para as escolas que nos assistem, tem um lembrete muito importante. A Somos Educação oferece para o assinante um curso de formação do leitor literário, criado pela consultoria ATABA, em conjunto com o nosso editorial, sequências didáticas, que são atividades voltadas ao dia a dia do professor, e especialmente focadas no ensino da literatura, guia do professor, além de muitos outros conteúdos disponíveis para quem é o nosso parceiro. Como também acesso à banca de livros digitais, conteúdos como book trailers, audiobooks, EPUBs com acessibilidade, acrescentando à experiência leitora do aluno livros físicos e digitais. Então não deixe de conhecer todas essas possibilidades. Além disso, você não precisa fazer a venda diretamente aos pais. Nós temos o e-commerce da Livro Fácil para resolver questões como entrega, pagamento, parcelamento, estoque e muito mais. Fale com o consultor ou o assessor que atende a sua escola.
Bom, agora eu vou passar algumas orientações sobre a nossa plataforma de transmissão, para que você possa acompanhar nosso evento sem perder nada. Gente, a plataforma do nosso evento é muito simples de usar, com o objetivo de proporcionar a melhor experiência remota sem perder a interação conosco. Na janela principal, vocês poderão acompanhar a nossa transmissão e ao lado direito da janela vocês podem acessar o nosso chat. Então vamos combinar de ficar conversando por aqui, ok? Deixem opiniões, comentários, elogios e impressões do evento. Então, não deixem de participar, combinado? Além de mim, aqui nos bastidores, nós temos uma equipe de suporte que está conectada para responder as perguntas e comentários. E na nossa plataforma você ainda poderá baixar um e-book com todos os nossos lançamentos de literatura e também conhecer um pouco mais sobre os nossos convidados. E logo abaixo da janela de transmissão você irá encontrar o link para o e-book de lançamento e os mini currículos dos nossos convidados de hoje. Nessa mesma área vocês também vão encontrar um link de acesso à nossa pesquisa de satisfação, então não deixe de dar a sua opinião, ela é muito importante para que possamos sempre melhorar nossos eventos e promover a melhor experiência para você. Para quem está nos assistindo pelo celular, nós temos as mesmas ferramentas disponíveis, só que o layout é adaptado para smartphone. Se quiser nos ver em tela cheia, basta virar seu celular e curtir a apresentação. Bom, agora vamos para dar início ao nosso bate-papo, quero convidar a Laura, coordenadora editorial de literatura da Somos, para ajudar na nossa entrevista de hoje. Bom dia a todos, estou muito feliz em conduzir mais esse evento, esse encontro e mais uma vez receber pessoas tão incríveis para esse nosso bate-papo. Então vamos apresentar nossos convidados? O Jurandir Maleba é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e atualmente é professor titular livre da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil e Teoria da História. E é o autor da obra da qual falaremos hoje, o Almanaque do Brasil nos Tempos da Independência. Oi, Jurandir, obrigada pela presença, seja bem-vindo. Olá, Laura, bom dia, Carol, bom dia, Cordeiro, bom dia a todos e a todas. Uma satisfação, um prazer enorme estar aqui com vocês para conversar nessa manhã sobre o nosso livro tão importante nesse contexto que a gente está das efemérides do bicentenário, num momento muito intenso da nossa vida civil no país, né? Um bom dia a todos e todas, bom trabalho. Além do Jurandir, temos aqui conosco o Cordeiro de Sá, que é ilustrador, mestre em arquitetura e urbanismo pela USP, premiado como artista visual, animador, roteirista, quadrinista, bonequeiro, gestor social e o ilustrador do Almanaque do Brasil nos Tempos da Independência. Cordeiro, seja bem-vindo e muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, tudo bom? Jurandir, Carol, pessoal da equipe e você que está vendo a gente também. Bom, então vamos começar. No início da obra, o Jurandir agradece o encontro com o Cordeiro de Sá, seu amigo da juventude. Como que vocês se conheceram? Cara, quem conta? Quem começa? Eu posso começar e você corta, eu levanto e você corta. Vamos lá. A gente se conheceu há uns 30 anos, pode não parecer, é um tempo razoável, mas fomos amigos de juventude lá no interior de São Paulo, na cidade chamada Cajuruca, cidade muito pitoresca, de onde saíram pessoas muito interessantes. E aí nos conhecemos e o mais novo do que eu percebia, o Cordeiro já desenhava maravilhosamente bem, e nos aproximamos em função de um amigo comum e convivemos durante muito tempo. E aí depois a vida tomou o seu rumo, cada um foi para o seu lado, eu fui estudar, fazer pós-graduação no Rio de Janeiro, em São Paulo, ser professor universitário, eu sigo a vida dele, e a gente ficou afastado no tempo, durante muito tempo. Quando apareceu essa oportunidade de ilustrar o livro que a gente estava concebendo, né? Imediatamente me veio a memória do Cordeiro e eu entrei em contato e conseguimos restabelecer esse vínculo, né? E aí deu uma sintonia muito legal para a produção desse trabalho e o resgate de uma amizade muito intensa que começou lá atrás e se revigora agora. É engraçado contar, assim, lembrar, né, do tempo passado, enfim, mas a gente fazia... Cajuru é uma saramandaia. Cajuru é saramandaia, né?
E quem nos uniu foi um casal, na verdade, assim, do mais absurdo casal possível, né? Que era o Xandão, um poeta, um maluco, a Maria de Fátima, professora, ainda professora lá em Cajuru hoje, e toda certinha, ele todo maluco, né? E foram eles que juntaram a gente uns saraus mesmo, que a gente fazia, ficava escutando música e lendo textos, poesia, desenhando nas paredes, né? Desenhava nas paredes e tal. Então era engraçado que numa cidade tão pequenininha, né? A gente tinha uma ebulição cultural mesmo acontecendo, né, naquela época. E foi gostoso esse resgate, né? Voltar a te encontrar foi bacana, né? Foi muito bacana. E a gente se encontrou mesmo hoje, né? Agora. Né? Sim, por causa da pandemia nós ficamos trabalhando de maneira remota, né? Então, o encontro físico está sendo promovido aqui nesse encontro, está sendo muito bacana. Que legal, e o resultado no livro foi muito bom desse reencontro, e que legal a gente poder promover esse reencontro pessoal, presencial de vocês. E Jurandir, por que você escolheu contar a história do Brasil no formato de almanaque? Bom, Laura, o almanaque eu já vinha estudando, você falou no meu currículo, né? Eu tenho uma formação acadêmica, universitária, pós-graduação, CNPq, aquelas coisas todas da vida acadêmica. Mas eu já vinha estudando, por ossos ofício, formatos alternativos de comunicação com o público. Já tinha tentado umas coisas, umas efetivamente funcionaram. Eu fiz uma obra em formato de síntese, que foi lançada há pouco tempo atrás, também em 2020. E eu estava estudando o almanaque, né? Quando surgiu esse contato com a Ática, eu vinha estudando para fins acadêmicos mesmo. Então eu tinha lido muita coisa. E percebi que o almanaque era uma forma literária muito versátil, muito plástica. E embora muito antiga, ela tem uma coisa muito legal. Que ela tem, por ser uma forma de escrita não linear, ela é um pouco... lembra um pouco os hiperlinks, a forma de comunicação da internet. Então, você está falando sobre uma coisa, abre para outra, e nesse texto não linear. E a possibilidade de mesclar assuntos correlatos, né? Então, ele tem uma plasticidade, uma riqueza, uma potencialidade de comunicação muito grande. Então eu falei, não, e justamente tendo em conta o público a que a gente se dirige, né, o livro em síntese era para um público letrado, que gosta de ler tudo, inclusive história. E é um livro mais robusto, né, o Brasil em Projetos é um livro mais, um tijolão e tal. Agora o almanaque não, o almanaque, como era voltado para o público juvenil, né, sobretudo esse público escolar, ensino médio, a ideia era justamente ter uma capacidade de apelo, de sedução, né, de fruição, né, além de ser um livro informativo, sério no sentido da fundamentação, com fontes e tal, o trabalho de historiador, mas também despertar interesse, né, fisgar essa juventude que tem uma dinâmica diferente de leitura, né, textos longos, textão, né, uma coisa que todo mundo foge. Então, o almanaque me pareceu uma ferramenta muito importante. Eu falei, eu vou tentar usar nesse gênero aí. E aí a gente pensou de imediato um livro não cronológico, né? Isso é muito interessante, porque ele, ao mesmo tempo que ele é cronológico, a narrativa é não linear. Né? Então a gente não fala da independência do Brasil, não o almanaque da independência, mas dos tempos da independência. Tempos que se dilatam, que chegam até hoje, que voltam para o passado. Né? Então, e aí a gente teve a possibilidade de fazer uma obra muito rica em termos visuais. Né? Então, a parte iconográfica, a gente colocou 300 figuras de época e depois, então, as ilustrações também em estilo xilogravura, que é a linguagem, né, da literatura de cordel dos almanaques lá do Nordeste, né, dos almanaqueiros e tal. Então, eu acho que foi o projeto todo foi se construindo e eu acho que o resultado foi muito feliz no final. Tá bom? E o seu livro é uma versão renovada dos antigos almanaques, né?
Conta para aqueles que ainda não conheceram a obra o que o seu livro traz de renovação para esse gênero literário, o que ele tem de diferente dos antigos almanaques. O almanaque é muito legal, né, Laura? Eu sou viciado em almanaque, sempre fui. O pessoal mais jovem não vai lembrar, mas quem é da minha geração mais antiga, né, mais rodada, lembra da presença dos almanaques na vida das pessoas. Os almanaques farmacêuticos, né? O almanaque do Biotônico Fontoura. Os seus pais provavelmente devem lembrar. E o almanaque ele um gênero muito plástico, muito antigo, né? Começou lá no final da Idade Média, sobretudo no mundo islâmico. Os sábios faziam almanaques para presentear os reis. E aí tinha uma ligação muito forte com a astrologia, com a astronomia, então prever as secas, prever as enchentes, as eclipses, etc. E aquilo era dado de presente para guiar o rei nas tomadas de decisões. E aí, com a imprensa, ele se popularizou. É muito interessante isso, Gutenberg e tal. E aí ele foi mudando de forma ao longo do tempo, né? Aí vieram os almanaques literários, os almanaques históricos, o iluminismo, né? Também transformou bastante aquela gana que aqueles caras tinham aquele saber enciclopédico de tudo aglutinar, de tudo dominar, né? E aí isso chegou no Brasil com os portugueses e aqui se instalou, e é um gênero muito... Mas isso é uma coisa interessante. Ele foi mudando, né? E eu percebi que, na forma, na essência, ele era muito rico para a gente usar como ferramenta. E o que tem de novo nele é justamente isso. A gente ter colocado temas que são candentes do nosso presente, né? Nessa conversa com o passado. Isso eu acho que talvez seja a coisa mais essencial do livro, né? Por ser um almanaque do Brasil dos tempos da independência. A independência está lá. A gente remonta o fato, volta ao fato histórico, Dom Pedro, os personagens, etc. e tal. Mas o Brasil está fazendo 200 anos, né? Então é um ensejo para que a gente olhe, quer dizer, a nação comemora 200 anos. Então não é só a gente revisitar o acontecimento em si, mas desse desdobramento que foi importante, que aconteceu, né, separação de Brasil e Portugal, o que foi feito de nós? Como é que a gente chegou até aqui? Então tem algumas questões que perpassam o livro todo. Por exemplo, eu falo lá do tráfico negreiro, da escravidão, que hoje reverbera ao longo desses 200 anos. O Brasil foi o último dos países a abolir a escravatura nas Américas, né? Depois tem o pós-abolição, quando a questão dos afrodescendentes é tratada como questão de polícia. Isso vai chegando até hoje no racismo estrutural, né? A questão das mulheres. A gente nasceu o Brasil foi fundado como uma sociedade patriarcal. Isso não é só um conceito, a gente sente o que é isso nas taxas hoje que a gente tem de feminicídio, né? A condição da mulher, a questão de receber menos, tripla jornada, aquela coisa toda. A questão dos povos originários, que não é uma coisa lá do passado, né? É uma coisa que está aqui. A gente vê hoje a Amazônia, o que está acontecendo. Então, foi um gênero que permitiu colocar numa mesma equação todos esses problemas que são históricos e que nos afetam tão diretamente hoje. Eu acho que essa é a grande sacada do livro. E o livro possui dispositivos narrativos lúdicos, ao mesmo tempo que permite aprofundar a reflexão, como o diálogo entre imagem e textos, os boxes, né? E as sessões intituladas O Passado é Presente. Você poderia falar um pouquinho sobre isso para nós, sobre esses boxes, sobre essa estrutura do livro? Claro. O livro, quer dizer, ele tem aquela narrativa cronológica, e as histórias vão se conectando ali dentro, né? Mas a história do Brasil é muito pesada. Se a gente for ver uma história de opressão, uma história de exclusão, etc. e tal. E pensando justamente nesse público leitor, né, jovem,
é difícil você ficar falando de massacres, de ocupação territorial, de derrubada de floresta, e de aprisionamento de pessoas. Então, para dar um respiro no livro, são duas coisas. Né? A gente criou um mecanismo, são os boxes que os almanaques têm. Os almanaques de outros gêneros, farmacêuticos, de estudantes, como tinha o Almanaque Abril e tal, colocavam as coisas mais diversas, desde jogo de 7 erros, adivinhação, né, completar os pontinhos, fazer a figura, horóscopo. Então, é aquela coisa que mescla um monte de... E aí eu coloquei 2 dispositivos no livro, vamos dizer assim. Um que são os boxes, ou as pílulas que estão ali, que quebram a narrativa, aludindo a alguma questão que está sendo tratada, mas para colocar uma coisa mais anedótica, para dar um respiro na leitura. Né? Então, por exemplo, estou falando lá da chegada da corte, de como foi a guerra de Napoleão e a fuga para o Brasil, a instalação aqui no Brasil da corte joanina. E aí eu coloco aquele episódio, né, das aposentadorias. Então, Dom João chegou, tinha lá 12, 15 mil, os números variam muito, e não tinha onde colocar. Não, o Rio de Janeiro era uma cidade de 60 mil habitantes, 2/3 dos quais de escravizados, de negros, pardos. Né? E a população branca da cidade quase dobrou da noite por dia. E tinha que alojar aqueles, muitos eram fidalgos, etc. Mandou sair todo mundo. E aí o Dom João fez um decreto... criando as aposentadorias, de aposentos, né, para instalar as pessoas. E aí o funcionário do rei chegava lá e pintava um PR na porta, que era de príncipe regente. Isso. Mas o povão, né, o vulgo, já falou, não, ponha-se na rua. Então é aquela coisa mais... tem uma outra pílula que eu gosto muito, que é o episódio, a gente está falando de comemorações, né, porque a independência não é um fato morto e isolado do passado, mas ela repercute, basta a gente lembrar. Né, ontem, dia 11, foi lida a carta do pessoal pedindo democracia lá na USP e tal. E a primeira frase é essa, olha, no ano do bicentenário da independência, nós estamos aqui, e relembrar uma outra carta lida pelo professor Goffredo em 1972, no 11 de agosto, em que a gente estava vivendo sob a ditadura militar. E aí o pedido democracia, etc. e tal. No ano do Sesc Centenário, né? O Sesc Centenário, que foi celebrado, muito apropriado pela ditadura, como uma coisa de patriotismo, o Brasil ame ou deixa, aquela coisa toda. E houve um movimento da intelectualidade da sociedade civil clamando por democracia. E aqui hoje, 50 anos depois, né, e a gente estava sob a ditadura, foi necessário que a população se mobilize para pedir... para exigir democracia. Né? E aí eu lembro um episódio no box que é da turma do Pasquim. Então o Jaguar, que era um desenhista vivo, muito importante, ele conta um episódio que ele pegou aquele quadro do Pedro Américo, né, que é quando a gente lembra da independência, lembra daquele quadro, que é uma ficção, né? Nada daquilo aconteceu daquela maneira, mas ele pega o Dom Pedro com o cavalinho, levantando, põe um balão e escreve, eu quero Mocotó, que era um jargão que eles usavam no Pasquim, que era um jornal de resistência na época e tal. E aí, enfim, resumindo, acabou todo mundo preso, ficaram 2 meses presos pela polícia do exército e tal, e ele conta esse episódio. Aí eu coloquei esse episódio também. Né? Então tem esse dispositivo e tem o outro, que é o Passado é Presente, aonde essa... ligação entre a independência, os tempos da independência e os tempos de hoje, aparece de forma mais explícita, né? Então, a questão dos povos originários, como é que era lá na época, chegando até hoje a questão ambiental, chegando até hoje. Então, tem os boxes que retroalimentam essa discussão, né? Das pendências que a gente tem como nação nesses 200 anos. Né? Legal. Cordeiro, agora uma para você. No interior do livro você fez releituras, né, de várias obras de arte. Conta um pouquinho para a gente sobre o processo de produção dessas ilustrações. Eu trouxe umas ilustrações para mostrar. Inclusive tem o Jaguar, o Mocotó aqui, daqui a pouco a gente vai ver. A ideia, o conceito, né, que o autor trouxe, né, o Jurandir queria muito fazer o trabalho em estilogravura, né?
Então isso já veio bem amarrado, assim, olha, precisamos fazer estilogravura. Mas eu trabalho com ilustração digital. E aí, e gosto muito de trabalhar com ilustração digital, mas tenho um pé no Nordeste. Minha família é toda de Pernambuco, família paterna é toda de Pernambuco. Tem um bairro em Recife que chama Cordeiro, né? E, inclusive, minha família tem um restaurante, o Cordeiro, lá no Cordeiro, então não tem jeito de não ser pernambucano, né? Apesar de ter nascido aqui em São Paulo. E a coisa da Xilo é muito forte para mim, né? Eu tenho muita Xilo em casa, muito material assim, mas queria juntar com a ilustração digital. E aí veio esse desafio do livro, foi bastante interessante brincar com isso, e em alguns momentos ter que pegar obras que já existiam e transcrever para essa linguagem. Aí eu trouxe aqui, eu vou olhar aqui para o telão para ver o que eu estou passando para vocês. Essa é uma ilustração só para mostrar um pouquinho do processo de criação mesmo, né? Porque eu sei que tem muitos professores, professoras, gestores, estudantes, né, vendo a gente agora, então achei que era bacana revelar um pouquinho do processo, né? Então a gente vai ali atrás da referência histórica, mas qual é o clima que eu quero para essa ilustração? Então eu fui buscar lá nas imagens até encontrar o Paulo Outram, né, no teatro e tal. E no meio do caminho, para resolver esse menino, cheguei até a usar minha filha. Estava no meio da pandemia e precisava envolver também a criança no home office, na coisa. Então, falei, não, vamos brincar de teatro, vamos fazer uma cena para o papai aí. E acabou que a gente foi misturando tudo e sendo muito gostoso o processo. Foi um processo muito lúdico, sabe, Laura? Uhum. Foi desafiador, porque o prazo era apertado, a exigência do autor era alta. E a gente tinha um processo muito lúdico nessa linha. Deixa eu ver só se eu passo um pouquinho aqui. E aqui para ilustrar um pouquinho o que o Jurandir falou, né? Nessa hora no livro, quando começa a violência, e eu não estou falando isso para causar, não. Eu realmente teve alguns momentos do livro que eu chorei assim, ao ler o livro, porque é muito triste a história. Sim. Né? O assassinato do povo indígena, como foi a coisa das bandeiras e tal. Então, como transformar isso numa ilustração que não fosse gore, né? Não fosse tão destrutiva, né? E fosse palatável. Eu acho que essa ilustração ela é grande, ela toma 2 páginas do livro, então tem um detalhe em cima, embaixo a ilustração completa, né? Mostra um pouquinho como foi essa brincadeira de trazer para o digital a linguagem da Xilo. Quem conhece estilogravura sabe que fazer uma estilogravura colorida como essa seria muito trabalhoso no processo tradicional, né? Mas eu tentei respeitar aí os mestres mesmo, procurando imitar, emular, né? Até mesmo os defeitos não, né? As imperfeições ali que o material causa na impressão, enfim, uma falha de registro, uma coisa assim. E aí tem mais imagens, mas eu acho que a gente vai mostrando ao longo do caminho, né? Uhum. Mas por que o estilo de estilogravura para esse livro? Qual foi o motivo para a escolha do estilo de estilo para esse livro? Foi de uma conversa, né? A gente veio conversando sobre isso porque você tem essa coisa da brasilidade, uma arte muito brasileira mesmo ali, né? Apesar de a gente saber que vem de outras culturas, né? Nada é 100% nacional nunca, né? A gente sempre tem essa mistura cultural, enfim. Mas é uma arte que marca muito o Nordeste, que foi um lugar importante nas lutas pela independência. Tem essa questão da brasilidade, do popular, né? É uma arte muito forte para naif, né? Popular, original. Então, tinha muito a ver com fazer um almanaque, mas tentar também sair daquela linha das ilustrações antigas de almanaque que iam mais para o acadêmico, para o neoclássico, né? Então a gente tentou trazer esse molho, na verdade, para a linguagem. E o resultado ficou maravilhoso. Ainda bem que você gostou. E já que estamos falando de bicentenário, você acha que de 200 anos para cá mudou a relação dos brasileiros com a arte? Olha, eu acredito que sim, né? A arte mudou, né? Você vê, hoje a gente está falando de fazer estilogravura digital. Eu acho que esse termo até é um absurdo, né? Estilogravura digital, mas é o único que eu encontro para descrever o trabalho que a gente está fazendo, né? Ou ilustração digital que emule estilogravura, mas aí fica muito longo.
Então, eu acho que a relação da tecnologia banalizou, num sentido positivo, né? Popularizou, banalizou o acesso à arte. Isso é muito bacana. E ao fazer arte, mais que isso, ao fazer e publicar. Antes era impossível, né? Impossível, não era impossível, mas era muito difícil para um artista chegar ao público. Hoje não, você tem as redes sociais, né? Quantos artistas a gente descobre nas redes? Então, eu acho que a relação do mundo com a arte está muito mais bacana. Você tem arte saindo pelas frestas das paredes, assim, isso é muito legal. E a gente vê cada vez mais, eu acho isso muito interessante, a arte popular, a arte de rua valorizadas, né? Antes você prendia o grafiteiro, a gente nem falava de grafiteira, né? Era o grafiteiro, a mulher era super excluída nisso, né? Então você prendia o grafiteiro. Hoje ainda tem um problema, ainda tem a repressão, a gente sabe que isso acontece, mas poxa vida, você pega gente do grafite sendo alçado a categoria de grandes muralistas, né? Ganhando fama internacional, quer dizer, tem uma outra relação, né? Nessa época do livro, a gente sabe que a arte era a coisa para casa. O que era considerado como arte era para a casa do senhor ou para os museus, para as academias, né? O arte sacra, né? Ou a igreja, tem razão. Então, eram os lugares da arte. Hoje eu acho que a arte explodiu. Isso é muito bom. Eu queria colocar uma ênfase só nessa questão, que o Cordeiro falou mais a questão da circulação, da popularização no sentido da circulação do consumo da arte. Mas uma coisa que está muito retratada no almanaque é a questão da produção, né? Então, assim, essa pluralidade de vozes, de pessoas fazendo. Então, eu estou falando a questão da arte popular, que você colocou no final, né? Então, quando a gente fala, olha, teve o processo de escravidão foi muito cruel, aí a gente dá os números do tráfico, da força de trabalho, da resistência escrava, depois do pós-abolição, e aí, lógico, a questão da cultura afrodiaspórica no Brasil. E aí sempre tem aquela coisa, não, porque o samba, etc. Não, tem o samba, tem o carnaval, está lá retratado o intrudo, etc. Mas aí a gente puxa pela assimilação dessa arte de rua, que eram os lundus, por exemplo, né? O Neumann, o discípulo do Heine, foi o primeiro cara que teve aqui na época do Dom João, incorporou os ritmos do lundu na arte dele, né? E aí a gente vai chegando e chega no rap. Então tá lá o Mano Brown, a questão não só do consumo, mas de que essas vozes ganham espaço cada vez mais no país, em todas as formas de expressão, na arte, na literatura e etc. e tal. Isso tá atravessa bastante o livro também. Sim. E bom, a gente está falando estamos agora em agosto, né? Às vésperas da comemoração do bicentenário. E começam a bombar narrativas, muitas vezes romanceadas, sobre a independência do Brasil. No seu livro você mostra que não foi um processo pacífico feito por homens sábios e heróicos, e eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu comento dizendo até que existe uma certa frustração em relação a essas narrativas que começam a surgir agora, né? Eu esperava que as efemérides seriam, desde 2016, 2017, que elas teriam uma dimensão muito maior. Talvez por causa da crise que a gente está econômica, né? Muitas pessoas voltaram para níveis de pobreza. Níveis de pobreza muito grande, fome, voltou ao país, etc. E a questão da disputa ideológica, das eleições, e misturada com Copa do Mundo, as efemérides estão sendo mal aproveitadas, né? É lógico que a gente tem um esforço no meio dessa crise absurda, por exemplo, que passam as universidades e etc. A gente vê alguns lampejos da sociedade civil aproveitando o ensejo das efemérides para fazer reflexões de fundo, né? Eventos, eu participei lá em Recife de um organizado pelo governo do estado de Pernambuco, muito legal. O SESC fez alguma coisa, as universidades estão fazendo e tal. Mas a gente, oficialmente no governo federal, sobretudo, são muito tímidas as iniciativas. E uma rede social lá, da SECOM, e além disso, é uma narrativa muito
problemática, vamos dizer assim, né? Que depois de 200 anos de historiografia, de pesquisa sobre o processo de independência, né, onde se colocaram questões, por exemplo, de relações internacionais, de comércio internacional, de estruturas econômicas cercando, de resistência popular, etc. e tal, se retoma uma narrativa que lá do século XIX, né, de que a independência é um legado de um cara à margem do Ipiranga, levantando a espada, e que... Né, não, peraí, é lógico que teve uma contribuição, foi importante, Dom Pedro e tal, mas existiam forças, outras que estavam em jogo, a gente tenta mostrar um pouco isso no almanaque, né? Então, é muito complicado a gente ver, e se a gente for analisar por que esse silêncio mesmo, né? É aquela coisa, se você pensar o Bicentenário como esse processo de construção de 200 anos numa sociedade, o que a gente teria que fazer, o que as outras nações que passaram por esse processo, por exemplo, a França em 1989, depois, agora no processo de independência dos países latino-americanos a partir de 2010, as pessoas, os países, né, fizeram um balanço de trajetória, viram os problemas que surgiram ao longo de 200 anos e o que nos oprime no presente para a gente resolver esses problemas coletivos projetando o futuro. E parece que não há interesse de olhar para o lado e falar assim, olha, a gente não tem problema, né? Somos aquela coisa, né, do Brasil, país do futuro, aquela coisa utópica, o Brasil vai bombar lá na frente, e o presente nunca é arrumado, né? Então, não se olha para as questões candentes do nosso tempo. Isso talvez tenha uma explicação, porque é lógico que não interessa aos governantes olhar os problemas estruturais que a gente está vivendo, só pode ser isso, né? Então, talvez por isso o silêncio, e o pior de tudo, não só o silêncio, usar essas narrativas voluntaristas da história, né? Que foi um cara, um herói, que é um princípio, a história se move pelo gesto de um grande homem que sintetiza as forças do seu tempo. Isso é uma coisa superada, isso remonta ao Carlyle lá no século XIX, né? Os historiadores superaram esse tipo de narrativa há muito tempo. E aí você pegar, por exemplo, o site da SECOM, que fala agora da independência, assim, retomando símbolos monarquistas, né? Então, está lá o logo da campanha oficial é o punho do Dom Pedro segurando uma espada, né? A esfera armilar, que é a esfera das grandes navegações, a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é quase ofensivo, né? Porque o Brasil os jesuítas foi colonizado por um processo. As ordens eram ordens militares de conquista, que construíram fortes, que mataram populações, né? E que não foi só no Brasil, né? Várias ordens, São Bento, etc. E os caras recuperarem agora esses valores cristãos, né? E a gente vê que nas propagandas estão rolando por aí essa ideia de cruzada, né? Antes era o inimigo, o não crente, né? O muçulmano na época das cruzadas, e hoje é o comunismo. O comunismo está nos cercando e tal. E aí essa ideia de que nós, cristãos, família, né, e temos que resistir a isso e tal. Então é um uso muito, um abuso do passado, né? Não é um uso, é um abuso do passado, né? A gente pode falar em retrocesso, então, né? Tranquilamente. Eu acho que tanto em termos políticos, civilizatórios, mas também em termos de estudos, né? De história mesmo. No tempo de produção de conhecimento e de usos do passado e da ideia de história que se veicula, né? Você não acha que, assim, você está falando, eu estou pensando nisso, desculpa te interromper, mas tudo bem, a gente vê essa inércia, né? Vamos chamar assim, do lado dos governos, né? Em todas as esferas. Mas a sociedade civil também parece que está parada, né? A gente vê coisas acontecendo, não estou desmerecendo quem está fazendo, mas você vê muito pouco, né? Um pouco espaço de debate popular, um pouco, enfim, eu esperava mais. Eu esperava que a gente fosse ter mais fóruns, eu não sei se a pandemia também ajudou a ter
seu cansaço, sabe? Tá se apanhando tanto, né? Não sei, mas eu sinto dos dois lados. Não, sim, tem essa letargia, né? A gente sente isso. Talvez a pandemia seja uma coisa, um elemento explicativo de por que demorou tanto para a gente começar a se movimentar em relação a próprias efemérides e tal. Mas tem uma coisa também de que essa situação reflete muito do que é a sociedade brasileira hoje, né? Então, não é uma coisa assim de um acontecimento, um elemento, um fenômeno que vem de fora. Olha, isso aí. Não, isso reflete um pouco as nossas entranhas, né? Então, eu acho que a reconstrução do Brasil passa muito pela gente rever o processo educativo. A educação é a única forma da gente desconstruir, né? E isso esses ataques sistemáticos que a gente vê, por exemplo, à ciência, né? Que a gente viu na pandemia e tal. Uhum. Como existe fake na ciência, existe fake na história, né? Então, fake history. Claro. Então, a gente fala, as pessoas estão contando mentiras sobre o passado. Isso é intolerável, né? Mas aí a gente entra no ambiente do macro, né? Macro social, macro político e tal. Não é uma coisa que isoladamente uma pessoa ou outra, um grupo ou outro consiga reverter. Né? E por isso que o Almanac é um suporte tão importante de se ter ao lado, né, para a gente conseguir construir uma história para os próximos 10 anos, ou para amanhã, ou para o quanto seja possível, né, porque é urgente construir uma história diferente, mas por isso que é um suporte imprescindível, né? É muito oportuna a lembrança, Carol. A questão é assim, na comunicação, a gente conseguir se antecipar, né? Então, o que está escrito ali no Almanac está todo documentado, né? Eu sou um historiador tradicional, trabalha com fontes primárias, então o texto se organiza assim, né? Eu narro a coroação do Dom João no Brasil, aclamação, ou o episódio do 7 de setembro, ou a chegada da Dona Leopoldina, qualquer coisa assim. E aí tem uma descrição, sempre amparada em info, e aí tem documentação tanto em termos de textos, né, de cronistas, artigos de jornal, documentos de polícia, manuscritos que eu usei também, e a parte iconográfica, né? Então, assim, tá ali documentado. Não é uma coisa que veio no zap da tia, né? A tia do zap que mandou. Então, as pessoas estão aprendendo muita história, assim, pelas redes sociais, e aí, às vezes, muitas coisas que circulam sem uma fundamentação. Isso é uma coisa importante, quer dizer, eu escrevi esse livro, eu comecei o doutorado na USP em 1992. Há 30 anos atrás, estudando a chegada da corte no Brasil. Então, eu estudo esses temas do iluminismo português, ilustração portuguesa, a chegada da corte, independência. Eu organizei um evento em Oxford, em 2003, sobre esse evento e tal. Eu estudo isso há 30 anos, né? Então, quando surgiu a oportunidade da escrita do livro, foi pensar o formato, foi pensar a questão da forma, da construção narrativa, dos elementos de sedução, porque o conteúdo eu tinha tudo fichado, né? Uhum. Eu sou um pesquisador, assim, modéstia à parte, assim, reconhecido nessa área e tal. Então, eu não estou escrevendo sobre alguma coisa que eu não conheça, não é? Eu conheço muito, eu tenho 10 livros sobre esse assunto. Então, tudo ali fundamentado, né? E isso ancora muito a sua observação. E atualmente é muito importante as opiniões de redes sociais, né? Uhum. Do que os influenciadores de redes sociais nos dizem, né? Mas é importante também a gente escolher bem os nossos influenciadores digitais. Mas você também teve o seu livro indicado pelo Leandro Carnal, pelo Laurentino Gomes e também por tantas outras pessoas, né? Que, além de corroborarem com tudo isso que a gente está falando, reconhecem o seu trabalho, não só como historiador, mas a importância do livro para a história e olhando para o futuro, né? Como única possibilidade da gente mudar e ser um país como a gente gostaria que será, né? Pelo menos daqui 10, 20 anos, né? Que a gente tenha o aniversário de 100 anos com uma história muito diferente dessa que a gente tem com 200 anos, né? Sim, é interessante essa popularidade, né? Porque são pessoas que têm
um reconhecimento público muito grande, venderam muita, estão sempre na mídia, etc. O Leandro é um professor universitário da Unicamp, foi meu colega, já participei em 1000 eventos acadêmicos com ele e tal. E muito bacana ele ter abraçado o projeto, ter divulgado. O Laurentino eu conheci mais recentemente e numa conversa ele falou assim, olha, gente, eu comecei a ser escritor quando eu li A Corte no Exílio, pirei e fui fazer 1808. Então, quer dizer, a gente não mede a qualidade de uma obra só pela recepção, Claro. né? Pelo tanto que vende, etc. e tal. Mas é importante, né? A Lilia Schwartz, né? Que é outra acadêmica de lastro, de peso, e que muito midiática hoje, ela tem quase 1 milhão de seguidores também. Todo mundo conhece a Lilia. E ela fez o prefácio do livro, né? E depois ajudou a divulgar. E muita gente... O Peninha, o Eduardo Bueno, recentemente fez divulgação também. Então é bacana ver, quer dizer, se o meu trabalho acadêmico circulava com uma boa recepção dentro da academia, ser recebido por essas pessoas é um sinal muito positivo para mim. Né, de que é um reconhecimento de autoridade. Né? O cara está fazendo um trabalho bacana, gente muito importante, que eu considero muito, né, pelo trabalho de história pública que fazem, né, e que estão acolhendo o livro e outros e tal. E agora, por ocasião das efemérides, eu estou circulando por tudo quanto é lugar. Eu gravei para o Fantástico, vai aparecer, essas coisas todas e tal. Né? A gente sabe que é um dever de ofício, né, da gente fazer circular e tal, mas é uma forma de reconhecimento também de que o trabalho é sério e é importante. Né? Com certeza. Cordeiro, a capa do livro foge aos paradigmas das imagens mais célebres relacionadas à independência, essa imagem do Dom Pedro, as imagens do Ipiranga levantando a espada. O que você buscou representar nessa imagem? Você até trouxe aí um exemplar do livro, né? Tem mostrar. o livro e tem na tela grande também, né? O livro, livrão, né? Livrão bonito. Mas eu vou jogar aqui na tela, é a última imagem, então eu vou dar uma corrida aqui. Opa, tá aqui. Essa é a capa do livro. Essa capa é o navio chegando, né? O navio chegando. Foi uma capa feita em conjunto. Foi um trabalho bem feito por nós dois mesmo, Jurandir e eu pensamos o conceito da capa, né? Esse livro teve isso foi muito bacana, assim, como ilustrador, poder trabalhar com o autor de uma forma tão próxima, né? É um trabalho que geralmente você recebe, quando você ilustra, você recebe o texto, um briefing e faça-se, né? Plasme. E aqui não, a gente teve um processo de debate mesmo de cada ilustração, então isso foi muito bacana. E a capa foi mesmo a última coisa que a gente fez, porque veio sendo ruminada, né? E ela é baseada numa chegada de barco em Paraty, não é o retrato de Paraty, mas quando eu tentei desenhar foi um pouco da experiência de chegar de barco em Paraty, você vê a cidadinha lá no fundo, é bonito, né? Quem já teve essa experiência sabe como é bonito, né? Então foi essa tentativa. E de escapar um pouco também, né? Tinha essa preocupação de escapar da narrativa oficial. Né? Da narrativa oficial, de fazer a coisa da independência, o Dom Pedro, né? Ou as pessoas lutando e tal, para deixar um pouco, para quem pega o livro, fala, mas o que é isso? Né? Que cara de livro de poesia é esse aqui? Tinha que ser um pouquinho esquisito, sair um pouco da caixa, porque a proposta sai da caixa. Você vê, né? Um historiador fanático por citações ali. Eu me lembro, na época do seu mestrado, tinha uma cômoda. Era uma cômoda, ele puxava a gaveta assim, minha cômoda de filipetinhas de fichamentos. Isso entrega a minha idade, né? As fichas eram era manuais. antes do computador, né? Mas era um absurdo. Foi a primeira admiração que tive pelo Jurandir, foi essa, assim, ele puxar e falar, não posso sair hoje porque eu tenho que fazer isso aqui. Puxou, eu olhei e falei, meu Deus, esse cara é louco, né? Tanto conteúdo, tanta coisa que ele leu aqui, né, para fazer o mestrado, né? E aí, essa coisa do historiador ser fora da caixa também, nesse livro, acho que a capa precisava ser bonita, mas sair um pouco do convencional. Foi essa a ideia. Legal. Jurandir, a última sessão do livro se intitula E a História Continua. Por que a nossa luta pela independência ainda não terminou? Ela continua também?
Nesse sentido, sim, né? Porque o almanaque ele é cronológico e se ao longo do texto essas indas e vindas para o passado estão super presentes, né, com perdão do trocadilho, né? Então a gente está falando lá, por exemplo, da chegada do príncipe Maximiliano no momento, né? E aí ele anda pelo Rio Doce, e aí de seguida a gente vai falar do Rio Doce e fala do rompimento de barragem, coloca fotos e tal. Então isso está presente dentro do livro, mas a independência não acabou em 1822 ou em 25, ou quando queira. Há coisas que estão pendentes, né? Então, nesse sentido, quer dizer, eu achei que não cabia uma conclusão para o livro porque essa história não está concluída. E aí eu coloquei episódios que são determinantes do imediato pós-independência. De 23 eu coloquei as guerras da Bahia, né? Batalha de Pirajá, Maria Quitéria, aquela coisa toda. 24, a Confederação do Equador. 25, o reconhecimento internacional. Poderia continuar, né? Então, o livro termina com reticências, nesse sentido de que muitas coisas que estavam pendentes lá precisam ser resolvidas até hoje. Mas também, talvez, não como independência no sentido de sermos colonizados, mas talvez como não sermos um povo com liberdade suficiente, por exemplo, econômica, né? Então, liberdade para a gente ter condições de comer e de todos terem as mesmas condições de saúde iguais, né? Educação. Enfim, educação. Então, transporte. eu acho que são essas liberdades, né, que a gente deve buscar. São direitos, na verdade, são direitos, né? A palavra de liberdade tem sido muito mal usada ultimamente, né? Então, eu acho que é um valor tão grande, tão caro, que a gente devia guardar um pouquinho. Então, a gente está falando de direitos que têm sido... Ao mesmo tempo que se fala muito de liberdade, eu tenho liberdade no privado de andar armado e etc, etc. Não pode, ou o direito de me expressar e falar qualquer coisa, isso é liberdade de expressão. Então, esse conceito está sendo muito esvaziado. Acho que a gente devia parar de falar um pouco de liberdade, porque a gente está falando aqui de direitos que foram suprimidos, né? Têm sido paulatinamente suprimidos, e essa é a briga que a gente tem daqui para frente. Sem direitos a gente fica dependente. Dependente. Né? É dessa independência que você fala, né? E não livre. E não livre. E não em relação a essa questão de colonizado, né? De colonizados, mas dessa liberdade, né? Você mencionou a Maria Quitéria, eu vi que o Cordeiro trouxe a ilustração da Maria Quitéria, né? Coloca aí pra gente. Então, eu posso passar ver que antes é uma das minhas preferidas. Eu vou chegar na Maria Quitéria, mas eu queria passar antes pelos box. Claro. Que tem a ver. Ó, esse aqui é o do Jaguar. Eu quero Mocotó. E esse tem uma história bacana, que é o seguinte: a gente não queria colocar a imagem, a clássica imagem do Jaguar, né? Eu quero Mocotó, que era o Dom Pedro, né? Um recorte do quadro, tal, uma colagem. E aí veio uma releitura. Então, isso também aconteceu, né? Não foi só a releitura da obra antiga, mas a releitura da obra contemporânea, né? Jaguar está aqui com a gente, né? E aí, qual foi a brincadeira, né? Jogar o cantor do Eu Quero Mocotó, dizendo que queria Mocotó, e o Dom Pedro falando, e eu também, né? Tentar fazer uma piada. O maestro Erlon Chaves, né? E homenageando o cartunista, né? Que é um grande mestre. Essa história eu acho ótima, a história do macaco, né? Essa história é fantástica também, mas aí fica para quem lê o livro. Né? E aqui, vamos lá, deixa eu ver, aqui, Maria Quitéria está aqui, ó. Esse foi um trabalho bem bacana, eu gosto muito desse trabalho. Assim. Eu também, é uma das minhas preferidas. Eu vou te falar que é a minha preferida, assim, eu acho essa a mais bacana. Porque eu venho das histórias em quadrinhos, né? E essa é uma grande história em quadrinhos circular, né? Conta a história da Maria Quitéria sendo convidada, o pai não querendo aceitar aí os filhos irem para a guerra, então ela se traveste de soldado e vai para o fronte, acaba sendo uma pessoa muito importante, né? Condecorada pelo Dom Pedro, enfim. E tem a brincadeira em volta, que aí eu vou falar do preciosismo ali da ilustração, né, da nerdice, isso é coisa de nerd, né, ilustrador nerd. Eu fiquei tentando borrar as romãs, os cajus e tal, como se fossem carimbos mesmo, né. E não são, como eu falei no começo,
Tudo material digital, né? Tudo feito no computador, mas foi tentado. Como é que seria para borrar, assim, se batesse a matriz errado ali, desse aquela sambadinha no papel, como é que faria, né? Então eu fiquei tentando desgastar, aqui já carimbei primeiro, aqui carimbei por último, então a tinta está mais fraca. Foi uma delícia fazer isso aqui, foi uma grande viagem. Assim. Eu lembro que essa aqui, rapidinho, Desculpa. essa aqui quando vocês entregaram o Jurandir, até o comentário dele foi, agora o Cordeiro se superou, né? Essa aqui ele... Não, essa de fato essa é... Porque tem uma narrativa toda, né? Dentro de uma única Sim. imagem tem uma narrativa toda. Volta um pouquinho naquela, por favor, Cordeiro, que eu queria comentar. Pode voltar. Pode voltar. Essa. Linda. Essa eu acho maravilhosa, né? A gente está falando lá dos Apinagés. Eu Acho não vou chutar, dos não, porque a gente Apinagés. trabalhou bastante, eu posso me confundir São aqui. dos indígenas que habitam o Tocantins, lá hoje é o Tocantins, e aí o Cordeiro fez uma pesquisa bem interessante de pegar os elementos corporais, né, e pictóricos ali que essa etnia usa, e aí retrata aquelas competições que tem, né? E todos os povos têm, indígenas no Brasil, têm aquela coisa da luta corporal, né? Do quarupi, o arremesso de coisa, ou corrida, etc. E carregar toras. E essa etnia é uma das poucas que as mulheres participam. Então foi muito legal a gente, né, falar dos Apinagés e poder colocar esse elemento, valorizando a questão da mulher. Então eu acho essa uma das minhas preferidas. Assim como a da Maria Quitéria, que não deixa... Essa ilustração é bacana. O processo de pesquisa dela foi legal, porque foi isso, né? De repente a gente vê mulheres bonitas, né? Não era... Assim, dentro do padrão de beleza, não estamos discutindo isso, né? Mas eram mulheres muito bonitas mesmo, assim, quero dizer, femininas. Mulheres femininas, né? Dentro da sua cultura, né? Muito femininas. Pega uma tora nas costas e sai correndo. Quer dizer, é uma coisa muito louca. Um parênteses aqui. A gente fez o lançamento do livro pela AMPU, que é a Associação Nacional de História, e uma das pessoas que participou foi o Edson Caiapó, que é um historiador com doutorado pela USP, um ativista, poeta, escritor, um cara brilhante. E foi uma das coisas mais legais que ele falou assim, olha, o que eu gostei mais do seu livro é que você respeitou a diversidade e acertou. Porque, assim, às vezes os caras, mesmo livro didático, livro de fala dos caingangue e coloca um cara lá uma imagem lá do Amazonas. Não, tá tudo certinho, né? Não teve nenhuma... Eu falei, cara, eu sofri pra caramba, consultei os universitários, né? Aquele estereótipo indígena como se todos fossem assim iguais. como os africanos. Não existe os africanos. É uma diversidade imensa de povos, de culturas, de nações que foram trazidas para cá, que inclusive não falavam as mesmas línguas, né? É uma coisa fantástica isso, porque o Darcy Ribeiro que fala, o Gilberto Freire falou primeiro. Assim, olha, eles colocavam povos que falavam línguas diferentes juntos para evitar a aproximação e a resistência. E aí eles passaram, sem ter escola, sem ter professor, sem nada, eles aprenderam a língua do feitor, do capataz, e criaram esse português, que é o português que a gente usa hoje, né? Então, esse processo cultural maluco dentro da opressão que a gente tem no Brasil. Então, são centenas de povos que vieram para o Brasil, como eram 900 etnias, 900 povos diferentes, quando do contato do europeu com os brasileiros. E hoje tem 300 e poucas etnias, né? 300 e poucas línguas. Até eu tive num evento lá em Brasília, uma pergunta foi essa, a gente tem que valorizar a nossa independência, porque hoje somos um povo só, que fala só uma língua e tem só uma fé. Eu falei, isso é reiterar o cânone opressor, né? Olha, tem uma pesquisadora da USP, da antropologia, mostrou que hoje são 300, no Brasil se fala 300 e quase 400 línguas diferentes, né? A maioria de ameríndias. E quando fala que é uma religião só que nós temos, cristã, você está matando, né? Excluindo um monte de gente que não professa a mesma fé. A gente tem que parar de falar isso, né? Nós não somos todos cristãos.
né? Nós temos pessoas que não têm fé nenhuma, que a gente tem que respeitar. Tem o povo do candomblé, tem o povo do espiritismo, tem o povo... E tem que respeitar todo mundo, né? Não somos todos, né, cristãos, católicos, evangélicos, tem que ser respeitados, mas os outros também, né? Claro. Então é essa pluralidade de vozes que a gente tentou trazer um pouco dentro do almanac. Tem uma coisa legal nesse processo de ilustração, que foi essa tentativa ficou muito clara nas conversas que a gente tinha, né? Então, assim, por exemplo, essa ilustração que vocês gostaram, ela tem um nível de detalhamento maior, porque ela tinha que mostrar realmente esses padrões, né? E os padrões tinham que ser fiéis ali dentro. Tudo bem, estamos transcrevendo para Chilo, mas ela tinha que ser fiel. Quando a gente passa para essa aqui, por exemplo, era mais a situação, né? A gente tinha que contar que as crianças e os cachorros à mesa eram tratados basicamente da mesma forma, né? As pessoas comiam e davam comida para o cachorro como dava para a criança, né? A filha de quem servia, o filho ou filha de quem servia a mesa, né? Só um parênteses, é importante falar que isso não é uma criação arbitrária, né? Que isso, por exemplo, essa ilustração refere-se a uma passagem que a gente coloca, algumas passagens, algumas descrições de cenas de cotidiano à mesa no Brasil da época. Então, Debré fala disso, Maria Graham fala disso, um monte de gente. Então, o Lucock, John Lucock. Então, o Cordeiro pegou, inclusive, tem estampas de época, tem pinturas de época do próprio Debré, que mostra esse cotidiano, que endossam esse tipo de leitura que ele fez de caráter artístico. Do mesmo jeito que a gente teve, dentro do livro, tem essa preocupação com a informação textual, também tem a preocupação com a informação iconográfica, né? Então, assim, teve toda uma pesquisa para saber que tinha frango, pão à mesa, né? Que esse frango não está aí à toa, né? Então, apesar de ser um elemento decorativo, não tem grande importância na ilustração. As frutas. Então, assim, a gente sabia mais ou menos o que estava ali para não colocar uma coisa fora, né? Mas o que eu queria marcar era isso, né? Além do que o Jurandir está trazendo, que às vezes o nível de detalhamento muda para poder destacar mais, ser mais fiel aí à realidade, né? A realidade, ao existente, né? Tem mais ilustração que você trouxe? Deixa eu ver. Essa eu gosto também. Essa eu gosto porque foi uma viagem plástica, né? Eu não sei como ela vai ficar. Na tela ela tá legal, dá para ver bem na tela. Tem o esqueleto. É um fragmento. É um fragmento, é um pedaço. Ela abre o almanaque, né? Então a gente tem duas frases em latim, uma que para a gente lembrar, comemorando a vida, né? Mas é o lembrar da morte, né? Porque a vida é urgente, e viver a vida urgente. Abaixo a gente tem isso, né? Uma cornucópia e tal. Mas a brincadeira aqui foi usar a transparência. Em muitos momentos eu comecei a brincar com isso, né? Então a gente enxerga o esqueleto da sereia, né? Embaixo da pele, embaixo das escamas ali, pela variação de cor, né? Como se fosse a impressão causando isso. Então isso era para mostrar um pouquinho das brincadeiras, do que eu chamei de nerdices, né? Das coisas de nerd, assim, de brincar. Aqui está a Maria Quitéria, eu acho que terminamos. Deixa eu ver se ficou alguma coisa para trás. Essa aqui é bacana. Essa sobre a Revolução de 17, né? A Revolução dos Padres, foi um momento decisivo ali naquele contexto da independência. Os caras, não foi um ensaio de rompimento. Houve uma república. Os caras ficaram 3 meses, instalaram uma junta, né? Estava colocada a questão não da separação do Brasil, porque é uma coisa bem localizada, regional ali no Nordeste, a partir do centro de Recife, mas assim, da insatisfação de algumas regiões do Brasil em relação à dominação colocada no Rio de Janeiro, e que foi violentamente reprimida. Conta lá os documentos, que a gente reproduz vários documentos que eles produziram, né, os insurretos, os revolucionários do Recife, e a repressão, que foi avassaladora também, né? Mas acho que é isso, acho que Foram essas. terminamos. Deixa eu deixar a capinha aqui, então, como fundo. Legal. E você acha, Jurandir, que nós temos o que festejar em relação à independência? Ou apenas comemorar, no sentido de relembrar coletivamente?
Esses conceitos são muito interessantes, né, Laura? Comemorar é diferente de celebrar e é diferente de festejar, né? Então, eu acho que nós somos obrigados a comemorar, nós temos que comemorar. Comemorar é lembrar juntos, é voltar ao passado juntos, é fazer o exercício crítico da nossa trajetória. Isso é obrigado, isso a gente não tem feito. Agora, celebrar é outra coisa, né? Então, não sei se a gente tem muito o que comemorar, a não ser que a gente está vivo ainda, depois de uma pandemia, etc. e tal. Então, era um momento, eu acho, mais da gente fazer um balanço desses 200 anos de história, de como nós chegamos a esses impasses todos que nos atravessam, e numa reflexão crítica que muitas pessoas estão fazendo, mas menos, não sei se a gente tem motivo para, como foi feito em 1972, mas essa coisa ufanista, né, da gente celebrar, comemorar, etc. e tal, lembrando que nós temos 33 milhões de pessoas em estado de miséria no Brasil novamente, depois de ter saído do estado de miséria, pessoas que vivem com menos de R$289, mais outras 70 milhões em ameaça alimentar, como é que é o nome disso? Não é instabilidade, é insegurança. Insegurança alimentar. E hoje eu estava escutando de manhã no jornal que o nível de desemprego caiu, mas a informalidade explodiu. Então, são trabalhadores precarizados sem direitos e que a renda dos brasileiros caíram. Então, assim, comemorar temos sim. Agora, festejar e celebrar, eu acho que a gente vai ter que esperar algumas décadas ainda para isso. Bom, a gente está chegando ao final do nosso encontro e gostaríamos de agradecer imensamente a presença do Jurandir e do Cordeiro de Sá aqui conosco. Foi uma honra e um prazer enorme poder conversar e partilhar essas histórias com vocês. Agradecemos também a presença de todos que nos acompanharam até aqui. Obrigada mais uma vez. Laura, foi muito gratificante poder participar desse encontro, mais do que especial. Queria só antes dar a palavra, vocês querem dar uma mensagem final para quem está nos ouvindo, se despedirem? Quero agradecer também, agradecer ao Jurandir que me trouxe para esse projeto, agradecer a vocês que me juntaram aqui com o Jurandir hoje. E em cima a partir do que o Jurandir falou, pensar que ainda há tempo, né? Ainda há tempo, e talvez, assim, sendo muito humilde nessa colocação, mas a partir de obras como essa e outras que estão aparecendo, ainda haja tempo da gente fazer esse balanço, né? Não é porque a independência, o aniversário da independência passou e talvez passe sem muito barulho, que a gente, enquanto sociedade, não possa se reunir e discutir, fazer um debate sobre o que está acontecendo no país, né? Uhum. Eu também agradeço imenso essa parceria, já vão quase 2 anos, quase 3 anos, né, que a gente está trabalhando muito de maneira remota, pouquíssimos encontros presenciais, acho que esse é o segundo, né? E, então é muito bom e agradeço a todos e todas que nos acompanharam nessa audiência aqui, nessa transmissão. Muito bom, Cordeiro, ver também e lembrar que o futuro depende de nós, né? Então, nós professores, nós estudantes, nós que militamos na cultura, e a gente tem um começo do futuro logo aí à frente, né? Então, as eleições são decisivas, estão chegando, vote com consciência. Era isso que eu queria dizer. Obrigada, Jurandir, obrigada, Cordeiro. E a gente convida todos vocês, mais uma vez, a acessarem o Coletivo Leitor. Lá vocês poderão encontrar, além das obras, artigos, conteúdos e temas relacionados ao universo dos livros e também sobre a formação do leitor literário, a importância da leitura para crianças e jovens, todos disponibilizados gratuitamente. Então anote coletivoleitor.com.br. E como forma de agradecimento pela participação de vocês, todos que acompanharam esta edição do Sabor Literário terão acesso a um cupom de 50% de desconto para comprar
o livro, o Almanaque do Brasil nos tempos da independência no site da Livro Fácil. Para ter acesso ao desconto, basta clicar no link que está logo abaixo da janela de transmissão ou usar o celular para acessar o QR Code que está aparecendo agora na sua tela. E lá no site você deverá incluir o código de desconto Independência 50. Este código também está disponível aí no alto do nosso chat para não ter erro. Aproveitem e boa leitura. Antes de terminar, reforçamos nosso pedido para preencher a pesquisa de satisfação e avaliar o nosso evento. A sua opinião é essencial para promovermos a melhor experiência para vocês. Ela está disponível neste link, logo abaixo da janela de transmissão também. Não deixem de participar. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Até logo.